Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no apito final do Neto, ele falando sobre a vitória do São Paulo hoje contra o Bahia. Um trecho também da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor tricolor que ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like também, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vamos lá então, tá aí os melhores momentos. O Zubeldia não pode ser criticado porque perdeu 2 jogos, muito pelo contrário. Mas o que eu entendo é que esse elenco do São Paulo muitas vezes fez isso com o Rogério e fez isso também com o Dorival Júnior. Aonde ele tem que ficar esperto nisso, Marília, Lívia e também Nelson, e comentar o jogo, que foi um jogaço da equipe do São Paulo, que era para ser 4-1, infelizmente, para o São Paulino, para o meu pai, que está lá em Santo Antônio de Posse, José Carlos Ferreira, que para ele o maior jogador da história do São Paulo é Roberto Dias. Ninguém foi maior que o Roberto Dias, ninguém foi maior que o seu Gino, um dos maiores, o segundo maior artilheiro da história do São Paulo. Como entender esse time de São Paulo? Esse time de São Paulo pode chegar no Palmeiras e no Flamengo ou ele vai ficar abaixo até o final? Eu acho que o Zubeldia não pode cair na pegadinha que os últimos técnicos do São Paulo, tirando o Dorival, caíram em relação ao elenco, que é jogar sempre do mesmo jeito e ser escravo dessa coisa dos 4 jogadores ofensivos. Eu gosto muito do Rogério Ceni, mas contra o time do Rogério Ceni em casa dá para você ter 4 jogadores no ataque. Então hoje ele entrou com Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Porque o Bahia joga, mas deixa jogar. Também o meio do Bahia não é um meia pegador. Só desculpa, perdão de interromper. A gente tem o Igor Vinícius direto lá com o Rosenberg. A gente tem preferência repórter aqui no apito final. Não vejo como algo a se preocupar. Porque depois que a gente teve o descanso, né, depois jogamos em casa contra o adversário também, o Criciúma, que estava vindo bem. E hoje conseguimos fazer um bom resultado. Principalmente, né, o time do Rogério conhece bem o nosso time. E fazer uma partida que a gente fez hoje nos dá muita confiança. Então, acho que foram 2 jogos ali, né, Cuiabá e Vasco, que teve uma sequência ruim, mas acho que a gente vinha numa sequência muito boa e agora a gente estamos retomando isso, né? Quanto à assistência, muito feliz também, né? Poder estar contribuindo com gols, dando assistência pro Caleri também, que já vinha me cobrando, né? Que esse ano acho que eu só dei assistência mais pro Luciano, mas é um jogador muito importante pra gente, né? Quando a bola chega na medida ali, a gente sabe que é um jogador que tem um faro do gol. Então, eu fico muito feliz de poder dar uma assistência para ele. Depois daqueles 4 jogos em que o São Paulo não venceu, né? 2 vitórias seguidas, muito se comentou de uma hipotética crise entre os jogadores e o treinador. E vocês deram a resposta dentro de campo. Mas dentro de campo, dentro do vestiário, vocês, jogadores, o que foi fundamental para que o São Paulo voltasse a exibir um bom futebol e ganhasse essas 2 partidas aqui no Morumbi? Cara, sem dúvida, a gente se cobra muito também, no jogo contra o Vasco mesmo, a gente se cobrou demais, não pode, né, a gente está no São Paulo, não pode perder uma partida como foi daquele jeito, e a gente tem essa cobrança interna também. Como eu disse, eu acho que o fator aí, eu acho que foi mais o desgaste, né, mas também não dá para dar uma desculpa dessa, fazer a partida que a gente fez, mas agora a gente está retomando, estamos 2 vitórias seguidas, e apresentando um bom futebol também para o torcedor, que é importante. E também é importante para a gente, né, internamente, né, poder retomar a confiança. Mas a gente no grupo é um grupo que tem muita confiança, a gente sabe do nosso potencial. Como eu disse, depois que as coisas começam a se alinhar, de você ter a recuperação certa, né, agora a gente está tendo uma sequência agora difícil de novo, agora não vai, jogamos quinta hoje e agora quarta-feira, né, então, meu ver, era algo que tinha que ser revisto, né, porque é uma sequência muito difícil assim, para a gente que está jogando todo o jogo, né? Então, mas a gente tem que superar essas adversidades e tentar sempre apresentar um bom futebol. Ficar mais forte a marcação, né? Vamos lá então, aí o Igor Vinícius, você que foi o maior lateral esquerdo da história, para mim, você e o Serginho, eu respeito todos os outros laterais esquerdos que passaram pelo São Paulo, e que muitos bons, viu? Muitos maravilhosos. E também na lateral direita eu gostava muito do Getúlio. Acho que o Getúlio foi um lateral direito incrível. O que ele cruzava de bola é impressionante. Pouca gente lembra do Getúlio. Para mim foi um dos grandes caras que cruzava a bola de um jeito excepcional. O que pensar dos 2 laterais, que é a sua... você como um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o que pensar dos 2? E também do Caio Paulista, né? Sai do São Paulo jogando muita bola, sendo considerado um dos melhores laterais esquerdos é a 3ª opção hoje no Palmeiras. O que você pensa, Nelsinho? O jogador tem que ter a cabeça para saber
até onde ele pode chegar, ou também ter falar, eu aqui no São Paulo sou titular, vou brigar, até porque o Palmeiras tem um ótimo lateral esquerdo, que eu acho. O Vanderlan. Entendeu? Então, o que eu vou chegar lá para brigar, sendo que aqui eu estou como titular? Né? Não achei muito lógica essa saída dele. O Wellington, que a gente está até conversando antes, é um garoto novo, tem um potencial muito bom. Acho que oscila um pouco, né? Na marcação ou na saída? O que você pensa, você, na sua função? Eu acho que nos dois. Eu também acho que ele, às vezes ele fica... Às vezes ele na não marcação, define. ele vai numa jogada muito afoito e acaba deixando o adversário se aproveitar disso, né? E sendo que ele está de frente, o marcador está de frente, ele tem que analisar a jogada. Eu vou conseguir antecipar? Não vou, então eu espero. Agora eu vou sair em cima para tomar um dois. Por que eu vou correr o risco, né? Vou correr o risco? Não. E que nem o Cilinho falava, nós temos que proteger o gol, né? Não tem que proteger a lateral. O lateral não tem barra de gol. Nós temos que proteger o gol aqui. Então, assim, quem marca tem que estar muito perto. E às vezes eles perdem um pouco essa noção. Não entendo muito bem isso, né? É a mesma coisa do Igor, né? Do Vinícius. Eu acho que ele já apoia melhor, né? Que o Wellington. Mas, às vezes, acontece também um pouco... alterna um pouco na marcação, né? Você acha que o São Paulo é um time que vai brigar para ganhar títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, daquele que você está vendo, e agora essas vitórias consecutivas com a chegada do Zubeldia, você que sempre está lá. E um abraço para o Leandro também, Guerreiro, que tem um camarote lá. Quem quiser assistir jogos com bebida não alcoólica, né, que não pode, só líquida depois do jogo. Líquidos. Aí você, com um show, é só do Leandro Guerreiro. Pode entrar no Instagram do Leandro Guerreiro aí, que é um monstro, que tem o camarote dele. O que você pensa do São Paulo, você, Nelson? Então, essa questão dessa... Oscilação. Oscilação Até que é dos jogadores do time também, você pensa? Hoje mesmo, né? Fez um ótimo jogo. Um ótimo jogo. Tá? Mas o próximo jogo você vai assistir e fala, eu não conheço esse time. Tipo o que aconteceu com o Cuiabá. Com o Vasco. Então é difícil um time que tem essas oscilações, que para mim às vezes é até meio inexplicável por que acontece isso, né? Porque o jogador ele tem um nível, né? Que ele tem que ter uma regularidade para melhor. Trabalhar para isso, né? É onde que ele vai chegar a sempre estar mais perto da perfeição. Perfeito nunca vai ser, mas tem que trabalhar para isso, né? E é a mesma coisa que acontece com o time todo. Só que, São Paulo já há algum tempo vem nessas oscilações. Até de campeonato, né? De campeonato, de jogo. De jogo. São Paulo faz 1-0, dá medo. Fala, vai tomar virada, vai tomar... É muito louco isso, é verdade. Tava 2-0, começou o jogo... 2-0, tomou 2-1, a gente já começou a falar que, ixi, né? Então não pode você ter uma equipe que vai brigar para título ter, né, essas oscilações, Então, assim, hoje ainda fico nessa questão, nessa dúvida de achar se tem condições de brigar para títulos mais importantes, assim. Para você, Marília, em relação ao jogo, 3-1 era para ser 4, que golaço do Calhéria, coisa incrível, mas ele estava um pouquinho à frente, estava impedido. Eu acho que esses impedimentos não tinha que ter, acho que a FIFA tinha que tirar isso. Esse tipo de impedimento, para mim, não existe. Aí vem a tecnologia, que muitas vezes a tecnologia não mostra aquilo que é verdade também, em relação a linhas, em relação ao ombro, em relação ao bumbum, o braço que não pode, aquela coisa toda que eu não aguento. E, por sinal, amanhã o Daronco, apitando o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, que eu esqueci, Nossa Senhora Aparecida. Fácil a minha vida. Daronco! O Daronco! Amanhã vai ser duro o Daronco, apitando o jogo. Marília, o São Paulo do Zubeldia, São Paulo do Rogério Ceni que passou, o São Paulo do Dorival Júnior, essa oscilação que tem, esse medo que o torcedor tem mesmo, e também o Calhéria e o Luciano, que eles estão entrando numa fase muito boa. O que você pensa de tudo isso? E você fala o que você quiser. O São Paulo, com essa vitória, volta a ficar perto ali do G4, depende dos resultados ainda de agora, está em 5º lugar nesse momento. Eu acho que o São Paulo é um time bom, que pode disputar títulos, mas que não está na primeira prateleira daqueles que a gente considera favoritos a esse título. O ano passado, a chegada de 2 jogadores no meio do ano, o Rames Rodrigues nem jogou, né? Ele chegou só para torcer mesmo. Mas a chegada do Lucas fez toda a diferença naquela reta final de Copa do Brasil. Já não fez diferença no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só foi ganhar um jogo fora de casa na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez não seja o São Paulo, apesar de ter um elenco
maior do que de outros times, robusto o suficiente para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com a mesma pretensão. Vai ter que agora, a partir da volta do final da Copa América, da volta da Libertadores e da volta do mata-mata da Copa do Brasil, vai ter que optar. A gente vê que o São Paulo, essa oscilação agora, especialmente, tirando algumas faceirices do Zubeldia, eu não tenho saúde para isso, mas tem muita faceirice, tem uma questão muito importante, né? A ausência do Rafael. O Jandrei prejudicou ou deixa a defesa do São Paulo, que já não é o ponto forte deste time neste momento, ainda que hoje eu estava falando que até ficou com uma dor e tal, ainda mais instável. Tanto que várias vezes, né, o São Paulo começou o jogo muito melhor, com muito mais intensidade, roubando a bola no campo do adversário para tentar rapidamente abrir o placar, mas nos primeiros 15 minutos a melhor chance mesmo foi do Everton Ribeiro, quando o Jandrei sai errado com a bola. Aí o São Paulo, no momento em que o Bahia melhorou um pouquinho, fez 1-0, na sequência fez 2, parecia que o jogo tinha acabado. Quando volta para o segundo tempo, logo faz o gol o Bahia. E de novo é o Bahia que está melhor. Quando sai o gol, o terceiro gol, a jogada maravilhosa do Ferreirinha, que ali decreta o final da partida. O São Paulo precisa, eu acho, se olhar um pouco mais no espelho. Sabe? Ter consciência naquilo que ele é bom e naquilo que ele não é bom. E não que ele não é bom, né? Não, melhorar, ou não é ser resignado, mas falar, naquilo que não é bom, eu não vou tentar fazer mais daquilo que eu não sei fazer. Daquilo né? que dá. É verdade. E nesse momento, a ausência do Rafael dá à defesa do São Paulo um pouco mais de vulnerabilidade. Então, talvez a saída de bola do São Paulo precise ser apoiada de outra forma. Não dá para fazer com o Jandrei que estava sendo feito com o Rafael. Eu acho que isso dá ao São Paulo um pouquinho mais de calma, pelo menos até o Rafael voltar, já que ele está fazendo um tour nos Estados Unidos para ser o terceiro goleiro. É um brincadeira. Mas o problema também, né, é muito erros individuais. Erros individuais que falar, não pode um jogador fazer isso. No caso daquela saída do Jandrei, já do outro jogo, agora nesse jogo novamente. O Luciano perdeu uma bola ali que deu gol para o adversário, né? Pô, dá um bico na bola, que nem você falou, tem hora que tem que dar um bico. Né? A coisa tá apertada aqui e joga pro mato. Então, esses erros individuais também tem prejudicado muito São Paulo. Aí na nossa época eu ia chamar você, Neto, vem cá, vamos conversar. Me ajuda a te ajudar, né? Não vejo buscar a bola, fica mais à frente, me ajuda aqui, vamos fazer a marcação. Até o Jandrei, com toda a insegurança que vem aumentando, porque ele pega na bola, a torcida vaia. O goleiro, a gente sabe, chegou nele, não mataram a jogada antes, né? Deixaram atravessar o campo até chegar nele. O gol hoje, com toda a bronca que o torcedor de São Paulo possa estar do Jandrei, ele não tem culpa nesse gol. Não, a bola desfilou, passou por toda a zaga do São Paulo, ninguém mordeu, deram liberdade para o Gilberto chutar. E ele faz a primeira defesa, na segunda ele não tinha o que fazer. Agora, hoje também, Neto, tudo deu certo para o São Paulo. Alisson e Ferreirinha. Meu pai tá feliz da posse. Caleri. Meu irmão no céu feliz. Minha mãe. O Luciano, tudo funcionou para o São Paulo. Eu estava com os números aqui, como o Luciano, eu acho que é um personagem que está longe de ser craque, mas é fundamental nesse São Paulo. Vou falar uma coisa que você acha que o Luciano intenso, hoje, ele é brigão, ele gosta de irritar, ele sente o jogo. Sim. E ele já está no seu gol de número 11 na temporada. Acho que ele vai Parabéns a Luciano. Acho que ele vai para a sua maior temporada em relação aos gols, porque em 2020 foram 20 gols, 21 a temporada que ele balançou menos as redes, foram 10 gols, 22 gols, 2023 15 gols e agora já são 11 gols. E hoje 13 rodadas, né? 13 rodadas do Brasileiro. O Paulista tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro ainda. Isso aí. Ele hoje com o Lucas funcionava muito bem trocando de posição, confundindo um pouco o Bahia, é um personagem que tem uma importância enorme para esse São Paulo, que eu repito, hoje tudo funcionou, até o Jandrei. Então, eu também concordo com você e acho só que esses erros, ou mesmo os cartões que ele toma, desnecessário. Muito desnecessário, sim. Né? Então, assim, se ele usar essa força que ele tem dentro do time, perante a torcida, e sabe jogar, tem muita qualidade. Porque tem que usar isso aí quando está no momento ruim, sabia? Porque então, tem jogador que não usa isso. Usar pelo lado bom, cara. Entendeu? Porque é um cara que, finaliza muito bem, é forte, né? Carrega muito bem a bola, está se entendendo muito bem ali no meio. É um baita jogador. Além de fazer o meio, sabe fazer o ataque, né? Então, distribui muito bem. Agora, essas coisas individuais, esses erros individuais, às vezes que eu falo assim, como torcedor, assistindo a um jogo, tem hora que ele me irrita. Tá. Entendeu?
E coisa que Não precisa fazer. Não precisa fazer. Sobre o São Paulo, a gente falava aqui de Luciano, de Ferreirinha, dois... É difícil dizer quem foi melhor, né? Porque os dois marcaram, os dois tiveram assistência. Agora, eu acho que a do Ferreirinha foi ainda melhor, Zinho. Eu queria a sua opinião, porque realmente ele acabou sendo decisivo. No momento em que o Bahia saiu mais pro jogo no segundo tempo, ele acha uma jogadaça ali, em pouco espaço de campo, para desafogar e fazer o terceiro gol na vitória por 3-1, Zinho. Não, sem dúvida. Os dois jogadores, né, foram fundamentais nos momentos decisivos do jogo, dando passe para gol ou fazendo gol, sendo jogadores participativos muito fortes, né, na parte quando o São Paulo tem a bola, a movimentação deles. Mas eu fico assim, o Luciano, eu gosto muito do Luciano. Ele é um pouco esquentado e às vezes passa do ponto. Mas até isso faz ele ser um ídolo da torcida do São Paulo, que é aquele cara que veste a camisa, briga mesmo, às vezes prejudica como agora, toma um cartão amarelo e fica de fora do próximo jogo. Mas eu acho ele muito bom jogador, muito bom jogador. Ele faz esse segundo homem de ataque, né? O Caleri faz o primeiro homem ali de referência, mas ele está toda hora dentro da área, ele está se movimentando. O passe que ele deu para o Biel é de meia, né? É de camisa 10. Então, assim, é um cara que é diferente, é muito bom jogador. Mas, assim, pela aposta do treinador, por mudar taticamente, não é que surpreendeu o Rogério Ceni, mas o Ferreirinha aberto, junto com o Hélio Zupac, que foi muito feliz, né, na colocação na análise tática, foi isso que eu também quis destacar, o seguinte, o Ferreirinha deu essa amplitude para o time e deixou desconfortável o sistema defensivo do Bahia, e o gol, ele faz um gol em diagonal, né, como falou o Pascoal, entrou em diagonal para o passe do Luciano, mas o gol do Luciano, os dribles dele, a personalidade para ir para cima, e é um jogador que ainda não caiu nas graças da torcida, tem um pouco ali de, não é resistência, mas ainda não foi aquele jogador do Grêmio, que quando apareceu, a revelação. Fazer um jogo desse no Morumbi contra um time forte, que é o time do Bahia, é jogo grande, né? Nessa hora que é bom, o grande jogador tem que chamar a responsabilidade em jogos como esse. E precisava do estilo de jogo dele para quebrar as linhas de marcação do Bahia. E ele foi muito bem. Se tivesse que escolher o melhor em campo, eu escolheria ele. Mas eu acho que tem muitos destaques, muitos destaques. Eu destaquei aqui um jogador que não é de aparecer para a torcida, mas como eu fui um jogador muito tático, eu sempre observo o Alisson no time do São Paulo. Ele é um cara importantíssimo para o time, para o conjunto, para a coisa acontecer. Ele é aquele motorzinho mesmo do time. O garoto da lateral direita, que toda hora é cobrado, eu acho que é a 24ª assistência dele, do Igor Vinícius. Ele faz a gente destacou que o Luciano, né, o Pascoal falou, ele deu um pré-passe para o gol, mas o Igor Vinícius se apresenta para o jogo lá na frente, faz a ultrapassagem, chega no fundo, levanta a cabeça, cruza para o gol do Caleri. Para começar um jogo que é complicado, você chegar ali e dar essa assistência, abrir o marcador, né, deixar desconfortável o time adversário, tem que sair mais para o jogo. Destaco também o garoto, o Igor Vinícius. Então, assim, muitos jogadores. Estão se falando muito do Jandrei. Soltou ali aquela bola, muita gente na frente dele na hora da batida. E outra coisa, ele defendeu. Defendeu para o meio da área, não é o certo. Tudo bem, mas eu acho que tinha muita gente na frente. E eu acho que é mais o rebote, né? A defesa também não estava posicionada para aquela bola ali, para o rebote dele. Então, assim, cochilaram para o Gilberto fazer o gol. E quando ele foi acionado em outros lances, ele foi fundamental para segurar, para defender. E é um peta, está substituindo um goleiro, o titular que está na seleção brasileira. Então, acho que é uma vitória do conjunto, com alguns destaques individuais, claro. Será que a gente vê esse time do São Paulo brigando pelo título ainda, Pascoal? Eu acho que o São Paulo tem um time. O Zubeldia já encontrou algumas vezes o time, né? Agora encontra o time com o Ferreirinha, sem usar um meia como ponta, né? Que seria o Nestor. Eu acho que esse formato de jogo leva mais preocupação para o adversário, porque o São Paulo tem um centroavante goleador. Porque se o zagueiro tiver uma dúvida com o Caleri faz o gol.
Se não é aquela cabeçada, o zagueiro ficou na dúvida entre correr para cá ou correr para lá, ele veio na direção da bola, deu uma cabeçada, é que a bola passou pela linha de fundo. Ele é muito perigoso dentro da grande área. E a zagueirada respeita muito o Caleri, porque ele é um definidor de jogadas. E tendo um cara que tem velocidade, habilidade e dribla com a bola em movimento, que é o caso do Ferreirinha, você vai sempre atrair mais um homem na marcação. Sempre vai ter... Até o Everton Ribeiro tomou aquele drible desconcertante dele, mas estava ajudando o lateral na marcação. Sempre vai ter alguém que vai se preocupar com isso. Ele tem que ser mais regular. Acho que a questão do Ferreirinha é essa. Se o Ferreirinha do campeonato for o Ferreirinha de hoje, eu acho que vai ter pouca discussão para quem deve jogar. A questão é que ele vive no sobe e desce de rendimento e isso acaba atrapalhando ele. Mas o rendimento de hoje do Ferreirinha é para não abrir muita discussão de quem vai jogar. Se o Ferreirinha jogar o que jogou hoje o campeonato inteiro, ele é bola de ouro do campeonato. Também tem isso. Vai pro Real Madrid, né? Também tem isso. Isso foi Gol e assistência e drible todo jogo, vai pro Real Madrid, pô. Essa frase é do Casares, né? Quando jogava no Atlético Mineiro. Casares, o repórter perguntou, você acabou com o jogo hoje? Se você jogasse sempre assim, ele falou, se eu jogasse sempre assim, eu jogava no Barcelona. É lógico. Poxa vida. O Ferreirinha é brilhante. Eu gosto muito do Ferreirinha, porque eu gosto do jogador impetuoso, do jogador que vai pra cima, que tenta o drible, que tenta fazer alguma coisa diferente. Porque se ficar só no toca, não acontece nada. O toca, ou a defesa está posicionada e você não consegue passar. Você precisa ter um drible. Como é que você quebra linhas? Você quebra a linha, primeiro, com um drible, o 1 contra 1. Segundo, toca e passa com velocidade. Terceiro, um chute de fora da área. Então, são muitas coisas que você pode ter no jogo de futebol. Se o Ferreirinha repetindo esse tipo de trabalho, eu acho que ele vai ser titular do São Paulo Futebol Clube. Agora, o Bobadilla voltando da seleção do Paraguai, o Bobadilla tem mais presença, sabe? O Bobadilla é mais marcador. Isso, inclusive, interfere no jogo do Alisson, né? Porque o Bobadilla gosta de subir mais, o Luiz Gustavo fica mais. Então, quando joga Luiz Gustavo e Alisson, o Alisson tem mais liberdade para fazer esse movimento de ir e voltar. Por isso que você acha que o Luiz Gustavo já virou titular? Eu acho que o Luiz Gustavo, em condição física, né? Ele é um jogador bem mais velho. Ele estando bem fisicamente, ele é um cara experiente, domina a posição. Foi bem hoje. Muito bem, dá liberdade pro Alisson. Tinha ido bem no último jogo, né? Quando joga o Bobadilla, o Alisson fica de fora mais. da área, o cara que aparece muito como surpresa para chutar de fora da área. Eu acho que é uma boa briga aí, já que não tem... Para mim, o titular está fora, que é o Pablo Maia. Estaria na Copa América, provavelmente. Provavelmente. A gente espera que ele se recupere rapidamente. Mas eu acho que o São Paulo tem time... Você perguntou de ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem time para brigar lá em cima. Assim, se você termina o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros colocados, ou em sexto, mas tendo uma diferença pequena de pontos, você vai brigar pelo título. Agora, você não pode ficar muito longe. Não pode ficar, por exemplo, o campeonato do Fluminense, agora o campeonato do Fluminense, esquece tudo que o Fluminense planejou para esse ano. É verdade. Hoje, o Fluminense tem, primeiro, que jogar melhor que está jogando, que é uma tragédia. O time do Fluminense é uma tragédia em campo. Segundo, começar a pontuar para sair da zona do rebaixamento, que é uma grande preocupação a partir desse momento para o torcedor do Fluminense. O São Paulo não. Continuar nessa pegada, nessa atuada, jogando o que pode jogar, o São Paulo é time para brigar lá em cima. O bloco que o São Paulo pertence, tem muita gente... O campeonato tem muitos bons times, né? Assim, a gente fala muito de Flamengo e Palmeiras, que são os melhores times do país há quase uma década, mas assim, é que está muita gente desfalcada. O Botafogo tem um tremendo time, agora vai contratar o Thiago Almada, que é um ótimo meia argentino, muito bom jogador, campeão do mundo pela Argentina. O Bahia tem um bom time. O Inter, voltando todo mundo, tem um grande time. O Atlético Mineiro tem um bom time. O Atlético Paranaense tem um bom time. O Cruzeiro já está onde está, sem o time rico, né? O time bom do Cruzeiro ainda vai jogar. O Red Bull Bragantino tem um time arrumado. Então, assim, o Fortaleza tem um bom time. Tem muita gente... É um campeonato com bons times. Acho que faz tempo que a gente não vê um campeonato com bons times, porque os clubes estão pouco a pouco encontrando a maneira de trabalhar. Uns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro, um com investimento de fora, outro com as suas próprias receitas. Então isso faz com que a gente tenha pelo menos 8 bons times no Brasil. E o São Paulo está nesse bloco. Talvez não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro em qualidade, mas está num bloco importante de chegada. Então vai ter muita gente brigando pelas posições. E a gente falava de uma possível polarização Palmeiras e Flamengo, os dois que perderam no meio de semana, né? Sim. Então, o campeonato é duro mesmo. A gente falava também de Cuiabá e Vitória lá embaixo. E aí eles começaram a vencer.
O que torna a situação do Lanterna Fluminense, que a gente vai falar já, ainda pior. Juventude. Ainda mais delicado. Juventude que ganha. O Juventude tem 4 vitórias no campeonato. As 4 foram no Jacone. Não consegue vencer fora de casa. Mas são 4 vitórias, 2 confrontos diretos contra Corinthians e Vasco lá no Jacone, além da vitória sobre o Flamengo, que coloca esses times que estavam fadados a só brigar lá embaixo, hoje numa posição intermediária. São pontos importantes, no fim das contas, que talvez salvem um Juventude, talvez salvem um Cuiabá, um Vitória, esses pontos conquistados no começo. E jogam um Z4. Se a gente virar o Z4 de cabeça para baixo, certamente era um G4 de outras edições. Sim. Fluminense, Corinthians, Grêmio e Vasco. Mas hoje é um Z4 com merecimento. Né? O Vasco fora, mas todo mundo na briga ali. Agora, o Zupac há tempos elogia o futebol do Alisson, inclusive quando ele jogava mais à frente, é fã do Alisson. Como ele faz diferença para o São Paulo, né? Porque ele vai recuando, o Zinho destacou a função tática dele, e é impressionante. No jogo contra o Vasco, por exemplo, Pascoal, ele fez muita falta. É um jogador fundamental para o São Paulo, Alisson? O São Paulo depende muito do Alisson. Porque quando o Alisson está em campo, quem está na frente tem estabilidade. Confia no que vai acontecer aqui no meio-campo. Porque sabe que o Alisson vai aparecer para abastecer o ponta. Sabe que o Alisson vai aparecer para ajudar na marcação quando o atacante aparece. Sabe que ele vai ter força para voltar e compor o meio-campo, fazer aquela composição com o volante ou com os zagueiros. Então, há uma confiança. O Luciano joga mais tranquilo, né? Dá para você perceber que o Luciano já não precisa voltar tanto para marcar, entendeu? Então, isso com ele em campo acontece. Agora, no jogo contra o Vasco da Gama, o São Paulo fez o gol e achou que aquele gol era o suficiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, perdeu na imposição física. Quando o Vasco foi na imposição física, o time do São Paulo perdeu. O São Paulo não conseguiu acompanhar o Vasco da Gama. Poxa, mas foi uma goleada e bem merecida. Sim. Porque o São Paulo não jogou rigorosamente nada no aspecto, porque às vezes não dá na qualidade técnica. E aí o Zinho sabe muito bem disso. O jogador no vestiário fala, se não der na bola, vai na força. Se não der na bola, vai na vontade. E não estava dando na bola para o Vasco. O que foi? Na vontade, na força. E na vontade e na força ganhou. Hoje não. Hoje o São Paulo pega um time que gosta do jogo e o São Paulo também gosta de jogar. E no confronto entre eles, o São Paulo foi melhor. Acabou vencendo. Ah, mas aquele gol assustou a torcida. Assusta sim, claro que assusta. Você está jogando contra o Bahia em casa. Toma um gol, 2-1 no placar. O torcedor fica meio que com o pé atrás. O que vai acontecer com o São Paulo? Não, o São Paulo foi lá, fez o terceiro gol e consolidou a vitória. O São Paulo tem um bom time. Até o quarto gol, o Caleri fez um tremendo golaço, né? Mas estava impedimento marcado. Aquele gol, eles foram lá no ferro. Você viu onde que a bola foi? Lá no ferro, o goleiro não ia pegar nunca aquela bola. Nem com 2 goleiros pegaria aquela bola. Mas, enfim, o São Paulo tem um time para brigar nas primeiras posições. Tem Copas para disputar. Esse é o grande ponto de interrogação. É o atual campeão da Copa do Brasil. Qual é a dedicação do São Paulo? O campeonato de tiro longo, que é o Campeonato Brasileiro? O campeonato de tiro curto, que é a Copa do Brasil? Eu não sei. Aí a gente tem que equilibrar isso aí para saber como é que o São Paulo vai se comportar. Libertadores? Tem Libertadores. Nacional do Uruguai no caminho. Aliás, é um dos sonhos do São Paulo. Eu já ouvi isso do presidente do São Paulo. Ele me disse isso, que o sonho é voltar a ganhar a Libertadores da América. Seria o único tetra. Então, o único tetra. O Palmeiras também pode ganhar, seria tetra. O Flamengo também pode ser tetra. E o Grêmio também. O Grêmio também, porque estão todos disputando, todos estão disputando ainda a próxima fase. Mas é para disputar o quê? Né? Porque vai ter um momento, agora não, porque está nesse meio termo de Copas, né? de Copa na Europa, de Copa América, e aí daqui a pouco voltam os jogadores, daqui a pouco a janela abre, dia 11 agora, já pode jogar todo mundo, tem muito time que se reforçou, né? O Cruzeiro, o Palmeiras, o Internacional vai receber os jogos de volta. São Paulo está sem o Rafael, está sem o Bobadilha. Tem um cara na Colômbia que está fazendo uma tremenda Copa América. Será que ele reforça o São Paulo, não? E eu acho jogando a Copa América, hein? E é passe para gol de escanteio, é passe de bola rolando. Eu vou falar para você... Tá jogando, hein? Aí ele joga. Uma resposta que eu obtive de um dirigente do São Paulo. Nossa, se ele jogar tudo isso que ele está jogando na Colômbia, se aparecer um time americano para comprar... Vendo na hora. Puxa vida. Sai o negócio, é igual caldo de cana. Põe a cana aqui, sai o caldo ali, é rapidinho. Alô, MLS! Ó, vamos lá, vamos voltar para o Morumbi. O Luiz Ubeldia suspenso. Quem falou foi o auxiliar, quem comandou o time e está falando... Galera, é isso, pessoal, falando sobre a vitória do São Paulo hoje contra o Bahia, né? Foi uma grande partida, uma bela atuação do São Paulo, vencendo por 3-1. Poderia, né, até ter sido o 4-1, se não fosse aquele golaço do Caleri anulado ali, impedimento por pouco, né?
essa linha aí, acredito que tem que mudar isso aí, né? Por pouco. Para mim, aquele gol ali teria que ser validado. Mas foi um gol que não fez falta. O São Paulo já estava vencendo por 3-1. Uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, né? Foi uma partida quase que perfeita no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia voltou um pouco melhor. Mas o São Paulo deu uma resposta, fez o gol com o Luciano, o 3-1, e tomou conta da partida. Uma bela atuação hoje. Jandrei, ali, muitos torcedores reclamando no gol que ele tomou, falando que foi falha. Não vejo como falha, né? O Jandrei, tá certo que ele tem as suas falhas aí no gol do São Paulo, mas foi uma vitória importante. São Paulo vem agora de 2 vitórias seguidas, vencendo o Bahia, que é um grande adversário, que está fazendo uma bela campanha no Brasileiro. E hoje venceu, jogando muito bem, vencendo, convencendo. E é manter essa pegada aí para a sequência dos próximos jogos, as próximas partidas. Vamos aguardar, né, a sequência aí, a próxima rodada do Brasileiro. Mas hoje foi uma partidaça, né? Luciano jogou bem, Ferreirinha também jogou demais. No gol do Luciano ali, praticamente 95% a jogada foi do Ferreira, né? Bagunçou a defesa do Bahia e o Luciano foi feliz, acertou ali um chute. Então foi uma grande partida, não vou ficar citando nomes aqui individual, coletivo funcionando, e o São Paulo conquistou uma grande vitória. Deixa sua opinião aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.